Abel Ferreira tem números melhores do que Jorge Jesus em seus primeiros jogos no Brasil. Quando surge o Alviverde, surge o canal do El Johnny com as notícias do Verdão para você e as estatísticas hoje de Abel Ferreira comparando com Jorge Jesus e outros treinadores brasileiros aqui também nos primeiros jogos deles no Brasil. Quem será que é o melhor? Quem está aí no top 3? Será que Jorge Jesus está? Será que Abel Ferreira está? Vamos lá então, vamos conferir essa lista, mas antes eu te peço para deixar o seu like aqui nesse vídeo, te peço também que, se possível, compartilhar nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais aí, no seu Facebook, no seu Twitter, e até no teu Instagram, compartilha no teu Stories aí, se possível. Se não for, pedir demais, né? E também, claro, deixar o seu comentário aqui sobre o que você achou dessa lista e a baita contratação do Palmeiras, né, que é um pouco desconhecida no início ali, mas se mostra realmente muito acertada, que Abel Ferreira está fazendo uma revolução no Palmeiras. Vamos então conferir este super vídeo. Galera, Abel Ferreira, ele tem aí o início melhor, né, do que o Kudê, também do que o Domi e até mesmo o Jorge Jesus. Abel Ferreira mal começou a trabalhar no Brasil e já é sucesso absoluto. A torcida do Palmeiras abraçou ele, né, e com certeza ele abraçou a torcida de volta. As primeiras 13 partidas do português Abel Ferreira no comando do Palmeiras, galera, olha só, são muito empolgantes, porque em 13 partidas são 9 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Um aproveitamento de 76,9%. Inacreditável, né, que a gente teria esse aproveitamento depois daquele time do Luxemburgo. Bom, Jorge Jesus, por sua vez, somou 7 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, tá? Nos primeiros 13 jogos dele pelo rubro-negro carioca. Um aproveitamento de 64,1% dos pontos disputados. Abel Ferreira também leva vantagem no saldo de gols. Foram 29 gols marcados e 7 sofridos pelo Alviverde, desde que Abel chegou ao Verdão. Já o Jorge Jesus, no Flamengo, foram 27 gols feitos e 14 sofridos pelo Flamengo do Jesus, nos primeiros compromissos dele lá pelo rubro-negro carioca. E olha, comparando o novo treinador do Palmeiras com os outros gringos que vieram treinar times brasileiros apenas em seus 8 primeiros jogos disputados, e não nos 13, como eu disse antes, Abel Ferreira é o terceiro da lista dos mais bem-sucedidos. Vamos ver quais são estes mais bem-sucedidos no futebol brasileiro, de todos os gringos. Olha, começando dos últimos para os primeiros. Na posição 14 nós temos o Paulo Bento, que veio treinar o Cruzeiro, cara português. 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. No Brasileirão, Paulo Bento, isso aí tudo, né? O Ricardo Gareca, no Palmeiras em 2014, lembra dele? Bom, ele teve 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Os 8 primeiros jogos. Estamos sempre considerando os 8 primeiros jogos, tá, galera? Brasileirão e Copa do Brasil foram as competições aí do Gareca no Palmeiras em 14. Na 12ª colocação, temos aí o Ricardo Sapinto, do Vasco, com 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Competições disputadas por ele, o Brasileirão e a Copa Sul-Americana. 11ª colocação para o Rafael Dudamel, do Atlético, com 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Na 10ª posição aí dos mais bem sucedidos no Brasil, sendo gringos, em seus 8 primeiros jogos, temos o Juan Carlos Osório, treinador do São Paulo na época, com 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas apenas do Brasileirão, isso tudo. Na 9ª posição, temos o Jesualdo Ferreira dos Santos. Olha, com 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, time apenas no Paulistão, esses primeiros jogos, né? Depois ele veio treinar na Libertadores, enfim. 8ª posição, olha ele aí! Não falamos de Abel Ferreira ainda, mas já falamos na 8ª posição dele, Jorge Jesus, do Flamengo, com 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores foram as competições disputadas nesse período, nos seus 8 primeiros jogos pelo Flamengo. 7ª colocação no ranking dos técnicos estrangeiros mais bem-sucedidos no Brasil nos seus 8 primeiros jogos, Edgardo Bauza, São Paulo, 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Paulistão e Libertadores, as competições que ele jogou nesses 8 primeiros jogos. 6ª colocação, foi demitido o cara, hein? Com esta colocação, melhor do que Jorge Jesus e foi demitido. Se bem que depois desses 8 jogos aí, a coisa realmente deu uma desandada, mas tudo bem. Domenech Torrent, do Flamengo, 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas apenas no Brasileirão, tudo isso. 5ª posição para Eduardo Kudê, do Internacional.
5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, Campeonato Gaúcho. Quarta colocação para Jorge Sampaoli do Santos. O Jorge Sampaoli no Santos teve 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Competições Paulistão, Copa do Brasil e Sul-Americana, esses seus 8 primeiros jogos. Em terceiro lugar temos o técnico do Palmeiras, o português Abel Ferreira. Abel Ferreira no Palmeiras, 6 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. Competições Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores da América. Na segunda posição, temos o Lothar Matthaus, do Atlético Paranaense. Em seus 8 primeiros jogos, foram 6 vitórias e 2 empates. O homem simplesmente não perdeu. Jogou também só o Campeonato Paranaense nesse período. E em primeiro lugar, o campeão aí no quesito melhor técnico estrangeiro em seus 8 primeiros jogos treinando um time no Brasil, Jorge Sampaoli, mas o do Atlético Mineiro. Jorge Sampaoli no Atlético, ele tem 7 vitórias, 1 empate, só, não tem derrotas, 7 vitórias e 1 empate pelo Mineiro e pelo Brasileirão. É o melhor rendimento de um treinador estrangeiro no Brasil, considerando apenas os seus 8 primeiros jogos. E Abel Ferreira está aí então no top 3, nos 13 primeiros jogos, Abel Ferreira, um show na frente até mesmo do Jorge Jesus. A fonte de boa parte da matéria é da ESPN Brasil, tá? Site espn.com.br. Tá aí então, Abel Ferreira fazendo o maior sucesso no Brasil, né? Para o desespero aí dos antes da imprensa de Gambá e de Mulambos, que falou que não ia dar certo, né? Vamos ter que engolir o Mr. Vet. Teve um monte deles aí que falou que não ia dar certo, não sei das quantas, não sei o que. Agora já começa a baixar o rabinho, botar entre as pernas e tem que engolir, né? Então tem que engolir ele que nem engolir o Zagallo lá atrás. Curtiu o vídeo? Deixa o teu like aí, então. Até o nosso próximo aqui. Avante, palestra. E o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar de vencido e mostrar